vocês um pouco do que nós temos aqui no Greek Studio de material para cenários. E isso é o que nós conseguimos armazenar aqui no nosso estoque, que é referente a todos esses anos, esses 11 anos que nós temos cada vez mais adquirido material para estar sempre com propostas novas, com cenários diferentes para as mamães que fazem acompanhamento de bebê com a gente. A cada ano, a gente tem novas ideias e novos pedidos também, porque os bebês mudam, as mamães mudam, e aí surgem também novidades, né? Temas diferentes, esses que estão mais na moda, e vamos lá. Eu vou falar disso agora um pouco mais com calma para vocês. Então, pessoal, em relação aos cenários, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Apesar de termos muitas coisas, como vocês viram, não é algo que seja de imediato fácil de se fazer e necessário de se fazer, né? Então, para quem está planejando começar na fotografia e começar com essa opção aí que é de fotografia mês a mês dos bebês, acompanhamento dos bebês, o que eu posso dizer para você é que não saia comprando tudo de uma vez, até porque você não vai precisar usar isso tudo no mesmo mês. Então, o ideal é você ir formando o seu estoque um pouquinho de cada vez, né? Comprando devagar. O importante são, os mais importantes são aqueles temáticos, tipo Natal, Páscoa, Dia das Mães. Você tendo já material para começar com isso, com esses temas mais utilizados todos os anos, já é um passo que você dá muito legal. Lá quando nós começamos, em 2010, a princípio, o meu marido Kleber, ele formou os fundos dos cenários para os bebês, que era um infinito branco, com tablado alto, e um fundo preto e um fundo vermelho. E o que nós colocávamos ali de acessórios era o que fazia a diferença. Então, lembro de uma oportunidade que eu tive de ir para o Paraguai, e eu trouxe de lá alguns ursinhos de pelúcia, desses bem grandões. E aí, esses ursinhos eu tenho até hoje. Eu tenho o Mickey, a Minnie, um urso grande. Eu tenho também, acho que é um hipopótamo rosa, se eu não me engano. Esse hipopótamo já faz tempo que eu não uso. E eu tenho outros que vieram dessa época. Lembrei também o safari. Tem um monte de bichinho do safari que também são bem grandes. Aqui no Brasil, se você for comprar, a diferença de preço é bem alta, né? Comparado ao Paraguai. Então, eu trouxe de lá e foram com eles que eu comecei. Esses foram os meus primeiros cenários, os primeiros temas que eu tinha para usar com os bebês que eu fotografava lá no início. E eu tenho eles até hoje, porque o fundamental é você saber guardar todo esse material que você vai adquirindo, bem guardado, bem conservado, você vai ter sempre, né? E aí, mês a mês, você vai sentindo qual é a procura dos seus clientes, das suas mamães de acompanhamento. Então, eu comecei a adquirir mais cenários à medida que as mamães me pediam. Então, eu tive pedidos, assim, de temas específicos, né, que às vezes nem tá mais usando, nem é mais da época, mas eu tenho ainda, porque eu adquiri a pedido daquelas mamães que faziam o acompanhamento do bebê comigo. E com isso a gente vai aumentando as nossas coisas para cenários, as nossas opções. Você tendo no início, então, para trocar por mês e comprando aos poucos para ter um por mês, já é o suficiente, porque você vai aumentando isso gradativamente. Quando você fizer um ano já que você já está fotografando e tem um ano já de um bebê que está fotografando com você, acabou aquele ciclo. Os próximos que vierem podem repetir aqueles que você já tem, né? E aí, cada vez mais você vai sentindo a necessidade dos seus novos clientes de estar incrementando aí novas opções de cenários para o seu trabalho. E
eu gosto muito de fazer trocas de cenários. Esse sempre foi uma das coisas assim mais esperadas por mim todo mês. E a gente troca os cenários hoje em dia todo mês, no meio do mês. Já ficou definido assim, e as nossas mamães aqui, elas entendem a importância disso. Então, nós deixamos montados 4 cenários todo mês. 2, geralmente, unissex, né? Um sempre grande, para que caiba toda a família. Então, nesse mês agora de maio, nós estamos com o Dia das Mães, que é um cenário grande, cabe toda a família. E nós estamos também com um cenário de... esqueci. E nós estamos também com um cenário de corujinhas, que são corujinhas tanto rosinha, azulzinha, elas são unissex. E temos outros 2 cenários, que é um mais para menina, que é o da Joaninha, tá bem com carinha de menininha, e o outro mais para menininho, que é o do Super Mario. E aí, as mamães que marcam as sessões, elas escolhem. Tem mamães que tem pacote, que elas podem optar por até 3 cenários diferentes, que são os pacotes maiores que nós oferecemos aqui de acompanhamento. E aí, elas escolhem quais cenários que elas vão querer fazer as fotos do bebê. E tem pacotes menores, que as mamães optam por fazer um único cenário por mês, com quantidade menores de foto. E aí, no caso, a maioria das mamães preferem sempre aqueles cenários que é temático do mês, que nem esse mês, Dia das Mães, está um sucesso. Depois eu vou passar aqui algumas fotos para vocês verem. Eu vou também estar procurando fotos para mostrar do início do estúdio, quando nós começamos com aqueles primeiros itens que eu falei aqui para vocês. Era tudo muito básico, né? E eu usei muito tempo até esses mesmos itens, pelo menos por uns 5 anos aí, eles estavam sempre ali compondo alguma coisa dos cenários que a gente fazia. E uma dica legal também é você buscar coisas na sua casa, assim, que eram suas, ou da sua família. Eu lembro que a minha avó me deu muita coisa. A casa de vó é uma delícia, né? E lá na casa da minha avó sempre teve muita coisa de decoração. Então, caixotes, aquelas panelonas. Eu fiz um cenário, a gente tem essa panela até hoje. E eu fiz um cenário, assim, inspirador, que eu peguei, claro, inspirações na internet, que foi o do cozinheiro, que foi um sucesso. Então, as mamães não viam a hora de colocar o bebezinho dentro da panela. E parte desse cenário eram coisas reais, né? Assim, que já não estão mais, porque eram coisas de verdade, tipo o macarrão, o molho de tomate, então, a farinha. Então, isso a gente tem que fazer toda vez que a gente vai fazer o cenário de cozinheiro, a gente tem que comprar isso novamente para compor esse cenário. E com a medida do tempo, assim, eu fui adicionando itens a esse cenário do cozinheiro, da cozinha. Então, quando eu tive oportunidade, todo ano, antes da pandemia, eu viajava para São Paulo. Pelo menos umas 2 vezes por ano. E eu sempre dava uma passadinha ali na 25 de março, que é um amor aquele lugar. Eu adoro estar ali. E lá a gente acha de tudo, né? E eu comprava sempre coisas a mais para ir acrescentando, até nos cenários que eu já tinha. Então, esse do cozinheiro, por exemplo, eu trouxe de São Paulo várias coisinhas que imitam legumes, que imitam coisas de cozinha. Fora outros cenários também que agora não me vem à cabeça, mas que eu fui trazendo itens. Sempre, quando eu ia para São Paulo, eu trazia itens a mais para compor esses cenários que a gente já tinha aqui. Outra coisa muito legal também que acontecia antes da pandemia eram os cursos de fotografia. Todas as oportunidades que eu tinha para ir tá fazendo esses cursos em São Paulo, às vezes a gente levava até a equipe junto, né? Já pagamos muitas vezes cursos para as nossas fotógrafas, para estar melhorando sempre, capacitando sempre a nossa equipe também. E nesses cursos sempre tinham aquelas feirinhas de itens de fotografia, né? E é um lugar excelente para você encontrar também muitas opções de
de cenários ali. Apesar de, se você for pesquisar, talvez você encontre coisas parecidas ou você consiga compor os seus cenários por um custo menor do que esses de pronta entrega, assim, de fotografia, né? Você sente muita diferença nessa questão do valor. Quando você mesmo vai e compõe e busca uma coisa que fica legal, outra coisa ali, ou quando você compra pronto, compra o kit pronto, já que é feito para aquilo. Então tem essa diferença de valor, vocês vão sentir aí. Isso que eu tô falando na prática. E eu acredito que essas são as coisas mais importantes em relação aos cenários, né? Não falei também sobre a higienização. Higienização sempre foi importante, hoje mais que nunca, né? Mas sempre foi muito importante. Então, todos os itens que a gente usa sempre devem ser limpos no final, principalmente quando inclui algo de alimentação junto. Por exemplo, a gente faz aquelas sessões de Smash the Cake com bolo. E nessas sessões com o bolo, não tem como não sujar tudo. Suja as pelúcias se estiverem por ali, suja o tecido, que é o fundo. Sempre suja bastante coisa, né? E tem outros cenários também, outras ocasiões que também acontece de sujar bastante as coisas que estão ali. Por exemplo, quando inclui frutas, nós temos algumas sessões assim que são bem legais, que a mamãe pede para trazer frutinha. Então, sempre que tem essa inclusão de alimentos na sessão, a gente sabe que aquilo vai ter que ser bem higienizado depois, porque acaba decompondo ali os nossos itens, se não é bem feito essa higienização depois. Fora isso, deve ser bem embalado tudo. Quando acaba o período daquele cenário de estar sendo usado, na hora de guardar, a gente tem que lavar tudo e depois guardar tudo bem certinho, embalado também bem certinho, para que não fique tomando poeira, não fique exposto, né? Para não ter nenhum problema com aquele cenário, para você conseguir usar ele mais vezes e ter ele por muito tempo. E outra coisa que nós temos feito também em relação à higienização é sempre antes de utilizar com um novo cliente, a gente passa um paninho com o álcool 70. Ou lisoforme, a gente passa um paninho com o lisoforme, tem aquele lisoforme spray também que nós usamos para higienizar ali aquele espaço onde vai vir um novo cliente para utilizar. E as roupinhas. As roupinhas é muito legal. Essa parte é super legal. Eu vou fazer um vídeo mostrando que a gente tem muitas e muitas roupinhas também, porque ao longo desses 11 anos nós fomos acumulando essas roupinhas. E tem cenários que já vêm com a sua própria roupinha, tem cenários que pedem aquela roupinha, né? Vou dar um exemplo, o cenário do Chaves, a turma do Chaves. Nós temos a roupinha da Chiquinha, do Chaves, do Kiko, e pede aquilo, né? É interessante como a mamãe não vai querer colocar o nenezinho dela ali sem estar vestidinho como se fosse parte da turma do Chaves. Porém, tem cenários que já são mais clean, que já são mais neutros e que, por mais que a gente até ofereça um estilo de roupinha para aquele cenário, a mamãe, ela tem ideias diferentes de usar uma roupa diferente, uma roupa própria do seu bebê, o que eu pessoalmente acho muito mais legal. Eu acho muito legal quando tem esse toque especial, que é só daquele bebê, né? Que tem esse algo além do que o estúdio oferece. Isso acontece bastante também em sessões de gestante. Nós temos aqui no estúdio várias roupas de gestante. Vou fazer um vídeo mostrando todas para vocês. Porém, quando a gestante vem com as roupas dela e ela tem as roupas dela como um plano A, eu amo, eu adoro, eu acho que fica incrível, fica muito mais legal aquela sessão.
porque tem o estilo da gestante, é a cara dela, né? A roupa dela, ela vai ter aquilo lá exclusivo. Ela não vai ter num álbum, nas fotos dela de gestação, uma roupa que outras já usaram, outras também têm, e acaba ficando aquela coisa igual, todo mundo igual. Não que não possa, claro que, né? Assim, a gente tem as opções justamente porque tem gente que não tem mesmo roupa que cabe mais, tem gestante que, não tenho roupa, não gosto de nenhuma roupa que eu tenho, e quer se sentir bem numa roupa diferente que a gente tem aqui para oferecer. Isso é normal, e por isso que a gente investe em roupas para gestante. A gente tem que ter isso também. Mas eu amo quando a gestante, a mamãe, traz a roupa própria, a roupa dela e a roupa do bebê, né? Então aí, algumas dicas sobre os cenários. Já acabei falando um pouco demais aqui, falei de roupinhas também, mas a gente vai fazer um vídeo específico de roupinhas. E aí, se tiverem dúvidas, vocês podem me chamar. Até mais! Pessoal, mais um vídeo aqui falando de cenários. Aquele primeiro vídeo ficou bem legal e eu tive vários insights. Aí fui buscar nos HDs antigos, os mais antigos, né, do Greco Studio, aqueles lá de 2010, 2011, algumas fotos, as primeiras fotos dos primeiros bebês que eu fotografei. E eu vou mostrar eles agora aqui pra você. Aqui, para vocês entenderem, é uma asinha de anjo que tá ali nas costinhas da nenê. E o fundinho, esse tecidinho azul, eu comprei em loja de tecido normal, tá? E era um tecido azul com um rococózinho, já vinha preso neles. Eu achei o máximo esse tecido. Eu tenho também até hoje, uso bastante. E esse cenário de anjinho é um dos que a gente faz também constantemente, assim, aqui no estúdio. Esse caixote, cheguei a falar no outro vídeo, ele era da minha avó e ele se tornou parte do estúdio também. Então, dentro dele a gente coloca os acolchoadinhos para não machucar o bebezinho, deixar ele sentadinho, certinho. Dá para decorar ali por fora. Embaixo vocês podem ver que tem aquela graminha artificial, né? E o fundo branco, que é o fundo neutro, que a gente usa muito. Aqui mais uma do fundo branco. Embaixo da nenê tem um paninho peludinho. E o detalhe, o mais legal é esse pirulito na mãozinha dela. E isso porque naquela época, 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu deixava um vidro com doces e balas para as crianças, para oferecer para as mães que deixavam as crianças consumir doce, né? E algumas eu conseguia tirar foto delas com esses docinhos, com esses pirulitos, e eu adorava isso. Eu acho o máximo, criança se lambuzando. Aqui eu tenho uma parte dos bichinhos do safari, diferente do outro que eu já mostrei, né? Com esse fundo de tecido de oncinha. Eu adoro esse sofazinho. Esse sofazinho foi um dos primeiros itens que eu comprei também. Assim, esse é de fotografia mesmo, tá? E é um divã pequenininho para bebê. É uma gracinha. E aqui tá no fundo preto. Esse era o fundo preto do nosso estúdio. A gente tem fundo preto ainda e ele é muito importante. O branco e o preto é fundamental, né? Aqui, a nossa parede de madeira. E esse aqui era do estúdio antigo, né? Na onde a gente tinha antes. O nosso espaço ficava em outro lugar. E agora nós temos no novo espaço também uma parede de madeira.
inclusive com a mesma madeira, porque a gente retirou ela de lá e trouxe para cá. Então esse cenário ainda, esse fundo ainda existe. E esse é um cenário de festa junina. Bem bonitinho, trouxe para vocês verem por conta dos detalhes mesmo, desde lá do teto, a paredes, detalhes em todos os cantinhos bem decoradinho. Aqui, algo bem simples, neutro também, para vocês verem, era um puff, sabe aqueles puff grande assim, branco, e as pétalas das rosas, a rosa de verdade, as pétalas em volta da nenê, muito fácil de se fazer e fica muito bonito. Dá para fazer com gestante também, muito legal. Aqui, gente, esse tecido eu acho uma graça, eu tenho ele também até hoje. E uso bastante, inclusive. Essa nenezinha, ai, só de ver assim o rostinho desses bebês já me dá uma saudade. Essa nenezinha, ela tinha uma loucura pelo nosso cantinho da brinquedoteca, que a gente tinha um espaço de espera para os clientes sentarem ali, as mamães sentarem com os bebês ficarem brincando. Então, esses brinquedinhos todos, eles eram da nossa brinquedoteca. E essa nenê adorava os brinquedos da brinquedoteca. E teve um dia que a mãe dela falou, vamos levar esses brinquedos para ela tirar foto com eles, porque ela adora e eu quero isso de recordação. E acabou virando um cenário também, porque acabou virando um cenário de brinquedoteca, né? Mais um cenário, mais uma opção, coisas aleatórias, mas brinquedos. Aqui eu tenho a girafa, também acho lindo esse cenário, esses tecidos, nesses tons amarelo, eu acho muito legal, muito bonito. Aqui são os da ovelhinha, no fundo branco de novo, mesma graminha artificial ali embaixo. Agora, gente, esse é um mufadão também, é minha paixão. Tenho dois, eu tenho esse de flores e tenho um outro que é mais azul, mais masculino, para usar com os menininhos. E aqui dá para vocês verem o fundo vermelho que eu falei que nós tínhamos também quando começamos. Agora eu vou falar dessa poltrona. Vai ter outras fotos com aparece ela também. Essa poltrona, eu tenho duas dela. E foi uma das coisas que eu mais gostei também de ter no estúdio. Eu lembro que quando a gente abriu o estúdio, elas foram adquiridas para ficar na sala de espera. Só que eu vivia tirando elas de lá para fotografar a pessoa sentada ali em cima dela, bebês. E é um coringa, até hoje eu uso muito no estúdio, essa poltrona preta. Aqui essa nenê tá com o cenário que a gente tinha naquela época de abelhinha, que era apenas a roupinha e essas duas abelhinhas, uma maior e uma menor. E aqui dá para vocês verem também o nosso outro sofá, que é o divã. Esse foi comprado já com a intenção de fotografar gestantes, famílias, porque é um sofá maior, é um divã bem bonito, nesse tom marrom. E atrás dá para vocês verem a nossa parede de tijolinho à vista. Isso era lá no outro estúdio, no começo do estúdio, do Greco Studio. E hoje a gente tem aqui no nosso novo espaço também uma parede de tijolinho, porque ficou como sendo uma marca registrada do Greco Studio ter um fundo de tijolinho à vista também assim. Bem simples os detalhes ali da frente, a combinação, a nenê com a rosa e corações com eu te amo. Provavelmente isso daqui foi algum cenário de Dia das Mães que ficou bem clean assim, mas muito legal. Aqui o safari, não tá completo também, mas com outra opção de fundo, que é o verde. E aqui o caixote, mesmo caixote da foto que eu já mostrei, só que ele tá sendo usado meio que como um barquinho, no caso, né? Nessa época não tinha barquinho, agora eu tenho, mas nessa época não. E aí tá o ursinho, o marinheiro e o marinheirinho. Esse marinheirinho era do nenê. Trouxe junto com a roupinha, com a mantinha, veio com o bebê. A única coisa que eu tinha de marinheiro nessa época era o urso marinheiro. Esse cenário ficou um amor. Era de ursinhos e essas gaiolas são lindas. Eu adquiri essas gaiolas para
foi para um cenário, se eu não me engano, de Dia das Mães. E decoramos, ficou lindo, cheio, tinha passarinhos de mentirinha, claro, dentro. Para o Dia das Mães estava bem bonitinho. E aí depois a gente começou a usar elas também para compor outros cenários. E esse no de ursinhos aqui, eu amei a combinação das gaiolinhas com os ursinhos. Todos os ursinhos que eu tinha de pelúcia estavam fazendo parte desse cenário na época. Olha que fofo. Aqui, para vocês verem que eu comecei também a comprar flores artificiais, vasos e cestinhos. Foi quando eu comecei a compor os nossos cenários também utilizando esse tipo de material. Lá dá para vocês verem mais outras flores artificiais. Aqui tem novamente a abelha ali também. Esse puffzinho, gente, eu encontrei numa loja de pet. É como se fosse uma caminha de cachorrinho, mas é um puff perfeito, assim. As crianças cabem certinho, os bebês, e eu uso muito, muito esse puff até hoje. Valeu muito a pena ter comprado ele. Aqui mais um cenário assim de fazendinha, mais cestinhos que eu fui comprando à medida do tempo. Olha que linda essas rosinhas também, todas de pelúcia. Olha que fofura. Esse tecidinho de coração peludinho, é um xodó, eu adoro. E esses coraçõezinhos também. Aqui os cestinhos, esses cestinhos, eles serviam tanto para compor cenários, assim, colocar os bebês, como também depois para guardar os itens que a gente tinha, né? Na época eu usava muito essas caixinhas, esses caixotinhos, assim, para guardar as coisas também. O fundo branco, para vocês verem, novamente, a gente tinha um fundo branco bem grande, que cabia muita gente. Hoje onde nós estamos, nosso espaço hoje, já tem um fundo branco um pouco menor, né? O anterior era 2 vezes maior, realmente era enorme. Opa, vamos lá. E aqui eu tive uma ideia um dia de fazer um cenário em tema japonês. E aqui na minha cidade nós temos lojas que vendem só coisas de japonês mesmo, assim, que vem do Japão. E aí eu fiz uma comprinha lá e eu achei lindo. E eu tenho tudo até hoje, todos os itens desse cenário. Aqui a poltroninha. Essa poltroninha que eu falei que a gente usava bastante. Esse fundo preto está faltando edição, mas peguei essa foto lá para vocês verem. Aqui o fundo vermelho, aquele almofadão novamente. Esse baú também tenho até hoje. Ele vinha com essas bolinhas, né, quando eu comprei, que é tipo piscina de bolinha, e os bebês adoram isso, e é bem colorido, bem divertido, as fotos ficavam muito legal. Além do baú e das bolinhas, eu comprei também esse tapetinho aí de EVA, que deixava ainda mais coloridinho tudo, ficava muito legal. Aí, mais uma vez. E agora um cenário de Dia das Bruxas. Olha que gracinha. Naquele nosso fundo da parede de madeira, o sofazinho preto ali novamente, um caldeirãozinho, uma vassoura e roupinhas de bebê. Eu lembro quando eu adquiri esse baú, foi um sucesso o baú, todo mundo queria fazer foto no baú. E esse barquinho eu ganhei de presente do meu padrasto. Na época ele veio a calhar, porque era o barquinho que eu tinha, era o único que eu tinha que colocava ali e virava o cenário do marinheiro. Agora os nossos cenários de Natal ainda são incríveis. Esse em especial, ele foi produzido por uma amiga que é decoradora. E aí ela que fez as compras para mim do que ia usar. Então a combinação de tudo assim foi muito harmoniosa, ficou muito harmônico, ficou lindo, adorei esse cenário de Natal.
Aqui foi uma opção de cenário de Natal que eu, depois daquele ano, eu usei também. Uma coisa mais neutra. Fundo só amarelo, bebezinho ali dentro do cestinho. E um detalhezinho de Natal apenas de fundo. Essa também é um cenário super clean. A gente usou os caixotinhos de fundo, as ovelhinhas. Está naquele cenário que era da tijolinho à vista. E o que vocês veem aí, esse branco aí, essa placa branca, é um portão que agora não vai dar para ver a parte mais bonita dele, que tá em cima. Mas esse portão, ele estava sendo jogado fora numa reforma de uma casa próxima ao estúdio. E quando a gente viu, eu pedi para a pessoa que estava ali reformando a casa, tudo. E ela me deu o portão, eu tenho também até hoje. Gosto bastante dele. Esse detalhe da bailarina aqui com os véuzinhos, tudo bem simples, mas que funciona muito bem também. Outra coisa bem simples, clean, é a foto do bebê em cima de toalhas, né? Bem dobradinhas, as toalhinhas brancas, fundo branco. Olha o nosso cenário de Páscoa, que maravilhoso que ficou. Esse também foi a decoradora, minha amiga, que fez. Ela encheu o teto com guarda-sol, guarda-chuvinhas, todos viradinhos assim, de cabeça para baixo. Tinha os coelhinhos, os docinhos. Aqui era a vitrine do estúdio. Quando você chegava, era uma vitrine de blindex. E nós montamos para chamar a atenção mesmo das pessoas, para elas marcarem o horário para vir fazer foto com a gente. Mas ficou muito bonitinho esse cenário. Olha os ursinhos aí de novo. Cenário do Natal também. Olha esse cenário simples também. Era o nosso cenário tipo roqueiro, né? É um tecido de estrelinha e a guitarra. Pronto. Não precisa de mais nada. Caixote. Esse cesto, esse tem história. Esse eu ganhei, é um cesto enorme, tem um nome específico, agora eu não vou lembrar. Mas eu ganhei de uma tia e ela falou assim pra mim: todas as crianças da família já dormiram nesse cesto. Isso me fez um carinho na alma. Falei, que legal, é tão gostoso ter itens assim com história pra contar, né? Ah lá, o hipopótamo. Esse hipopótamo rosa. Preciso usar ele, que faz muito tempo que eu não uso. E ele é muito bonitinho nas fotos, né? Aqui mais um cenário que desde o comecinho a gente usava bastante. Hoje em dia também não usa mais. Muito, né? O marinheiro novamente. Hipopótamo. E aqui é uma coisa simples, clean, fundo branco e a roupinha da princesa. Da Bela Adormecida, não. Tô doida. Essa daqui é a Branca de Neve e a maçãzinha na mão da criança. Tem coisa mais simples do que isso? Não tem. E fica lindo. Caixotinho. Olha que lindeza. Nossa festa junina, que é a nenenzinha dormindo no cestinho, simples e lindo. Isso aqui foi um quase newborn, pelo jeito. Mas eu ainda não fazia newborn nessa época. As malas, essas malas também tenho até hoje. Adoro essas malas. Aí quando a bebê já é maiorzinha, dá até pra você pôr em pé dentro da mala. Ó, as bailarinas, novamente. E o cenário, não é cenário, isso aqui é muito simples também. É só que hoje em dia é um pouco mais improvável a mamãe querer deixar o bebê pôr algo na boca, né? Pelo momento que estamos vivendo. Mas há 10 anos atrás fazia muito sucesso isso. Tinha um nome específico ainda, era caretas de limão. Nosso cenário de limões. Muito legal. Aqui das uvas.
Olha que lindeza. Oh, fofurice. Ai, gente, eu amo essa girafa. Time, aquele sofá preto que eu mostrei pra vocês. Aí, mais uma vez, a nossa almofadão. Caixote. Olha esse, peguei esse, porque na hora que eu bati o olho eu lembrei, eu achei muito engraçado. A mamãe dessa nenê, acho que era Dia dos Pais, e ela falou assim, eu quero fazer uma foto como se a nenê fosse o presente pro papai. Então eu vou dar a foto e pro papai vou explicar para ele aqui o seu presente. Então ela tinha imaginado em colocar um laço de presente na nenê, alguma coisa assim. E eu tinha, porque eu tinha ganhado um presente, acho que naqueles dias, eu tinha essa sacola, dentro tinha esse papel celofane, né? E aí eu trouxe a sacola para ela e falei assim, vamos usar a sacola? A gente coloca a nenê saindo da sacola. E foi uma ideia, nossa, muito legal, ficou super divertida a foto, eu adorei. Como dá para fazer de tantas coisas, né? Aqui uma família com aquele ursão nosso que eu mostrei já, acho que no outro vídeo, né? Aqui um regadorzinho lindo que eu tenho até hoje, com a gente ia acrescentando aos poucos os outros acessórios, né? Aquela janelinha ali com as flores. O outro é o poço de água, muito fofo. Cestinhos. Ah lá, nossa panela, cozinheiro, né? Eu acho que é isso, gente. Será que tem muito ainda? Vamos ver. Olha o cenário de Páscoa. Olha lá, careta de limão. O cesto que minha tia me deu. Ah, isso é interessante. A galinha pintadinha era início dela há 10 anos atrás, nessa época, né? E era muito cara. Essa galinha era do meu filho. Meu filho ganhou essa galinha de presente e às vezes eu levava para o estúdio a galinha do meu filho para tirar foto com os bebês. Mas hoje em dia eu tenho o cenário completo da galinha pintadinha. E até hoje a galinha pintadinha é muito pedida pelas mamães. Agora, gente, presta atenção. Isso daqui foi dentro do estúdio. A gente colocou um caixote grandão, cheio de areia. E a gente montou o cenário de praia. Olha isso, olha que lindeza. As crianças amavam entrar dentro desse caixote, brincar de areia. Mas imagina a sujeira. E o nosso sofá marrom, nosso divã. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui comigo um pouco dessas fotos mais antigas, das minhas primeiras sessões de acompanhamento de bebê.